Fala, gurizada! WJK na área, canal Urugu Vingador, coletiva de Paulo Souza após a vitória do Audax. Aliás, sobre o Audax, tenho observado, eu vi agora há pouco aí alguns colegas aí de cobertura aí do Flamengo e tal, de canais. Uns falando até que foi um jogo ruim, outros falando que o jogo o adversário é muito fraco e tal. Eu discordo completamente. O Audax muito bem postado, com a proposta defensiva claríssima, jogando com a linha de 5 atrás, dificultando, né, comprimindo a defesa, procurando não deixar espaço para tabela, para triangulações. Mesmo assim, o Flamengo foi bem, perdeu gols, né, o golaço do Gabigol, mas como de costume também perdeu à medida que faz um, perde dois, três. A arbitragem, aquela jogada que o Pedro dá um lençol. Caraca, hein? Que lance bonito do Pedro. O árbitro disse que ele mata no braço e não foi, paralisou. E então 2-1, 2-1, falha de Léo Pereira. Olha, eu sou o maior crítico que tem de Léo Pereira, do Léo Pereira e do Gustavo Henrique. Sou eu, o maior crítico mesmo, tenaz, crítico severo. Chego a dizer que eles não podem mais fardar no rubro-negro carioca, muito embora. Olha, aquela jogada não tem por que acontecer. O gol tá aqui. O zagueiro tá aqui. Qualquer erro resulta numa falha. Entendeu? Ainda sobretudo um zagueiro que já é contestado, que já tá na mente dele, psicologicamente ele tá abalado. Ele não tem as decisões corretas justamente porque tá na mente dele. Qualquer coisa que ele errar, então, poxa, pega essa bola e pra fora da área. É o mesmo lance que os caras querem que o goleiro jogue com os pés. É a mesma burrice. É burrice. Isso aí é burrice. O goleiro tem que jogar bem com as mãos e nunca jogar dentro do gol. O gol aqui, a bola tem que estar sempre fora. Aqui é o gol. A bola tem que ser jogada aqui. Não tem mais saída mesmo. Bota pra fora, pra lateral, chuta até pra escanteio. Mas a oportunidade é menor do que tocar num goleiro ou tocar no Léo Pereira. Tá aí. Aconteceu isso aí e a gente já tem milhões de casos. É notório já. Então, fora esse erro esdrúxulo, né, do Léo Pereira, aquilo que eu digo, cara ruim vai jogar. Então, não tem jeito, tá no elenco vai jogar. Se não é ele, é o Gustavo Henrique, uma hora dessas nabas aí joga. Mas eu não acredito nessa falha. Ele errou, evidentemente erro capital dele, pontual. Mas é um erro coletivo da defesa aí, que aquela bola tocar dentro do... Chuta pra fora, pra lateral, se desfaz ali, mas... Bom, é a moral da história. Foi gol. Então, se aquela bola fosse chutada pra fora, a tendência era não ter aquele gol. Flamengo 2-1, gol de Gabigol, bonito gol pela ponta esquerda, primeiro tempo. Bate chapado no canto, tipo uma falta dentro da pequena área de golaço, bonito. Visão de lance, tudo. E um segundo gol, numa transição, né, do Flamengo ali, gol, o cara... cruza na área ali, o zagueiro vai dar meio de cabeça, pegar na perna. Um gol contra estranho ali. No massa, o Flamengo eu achei que jogou bem. Tá? Eu vi, vocês vão assistir aqui, vou deixar para vocês a coletiva do Paulo Souza. Ele disse que na avaliação dele o Audax, os jogadores do Audax tiveram supremacia em todas as divididas, estavam mais preparados fisicamente. Eu não notei, eu achei o Flamengo vibrante, achei o Flamengo... o Gabigol flutuando bastante, com bastante alternância. Léo Pereira mais os dois laterais servindo de zagueiro para ele, assim começou bem. Então o Flamengo, eu gostei da atuação do Flamengo. É evidente que a torcida cobra, né? Teve uma chamadinha de burro aí, mas é normal. Então o time tá em formação, 2 semanas de um contexto novo, de experiências de treinamento novas, né? Então até assimilarem, na verdade, até os jogadores que como o Bruno Henrique, estiverem aptos mesmo fisicamente para jogarem, Davi Luiz talvez, né, que não tenha ainda entrado, justamente para que possa estar com ritmo de jogo e condições físicas para fazer a final dia 20 em Cuiabá. A gente tinha até no canal falado que seria em Brasília, Mané Garrincha, mas foi para Cuiabá, se não me engano, a final da Supercopa do Brasil, que nós vamos tentar por tri inédito, sendo que o Flamengo é o primeiro que foi o bicampeão da Supercopa dos Campeões do Brasil. Bom, meus irmãos, agradeço a vocês estarem até aqui, deixem um like, se inscrevam no canal se puderem, vamos ficar aí com a coletiva do Paulo Souza.
Vou mandar daqui a pouco aqui ao ar também os melhores momentos e alguma pontuação aí sobre erros e virtudes. Aquele abraço, obrigado aí, e vamos que vamos. Mengão tá no caminho, tá no caminho. Foi um bom jogo. O Audax também bem arrumadinho, foi um bom teste. Souza, após a vitória do Flamengo 2-1 hoje diante do Audax. Boa noite, Paulo. Primeira pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Paulo, a ansiedade da torcida pela formação de uma nova equipe competitiva e vitoriosa, mas o quanto é possível explicar aos torcedores como se dá esse processo de formação da equipe, com possíveis atuações irregulares, formações distintas a cada partida e jogadores ainda analisados em diferentes funções? É isso mesmo, os processos são esses. Inicialmente não escondi desde o início, seja no interior da equipa, seja publicamente. Exatamente, a equipa sabe o nosso modelo de jogo, o que é que nós pretendemos do nosso jogo, sobretudo ter domínio do jogo, dos nossos adversários com bola, criar oportunidades de golo, várias, seja no corredor central, seja no corredor nos corredores laterais, sermos fortes nas nossas transições defensivas, ter uma boa organização defensiva, e qualquer jogador em qualquer posição, a nível de conceito, tem que o saber, e para além da minutagem que nós pretendemos dar a todos, e também nunca o escondi, também quero de certa maneira expô-los de uma forma positiva nessa mesma aprendizagem para podermos tomar melhores decisões no momento em que conta, e o momento de conta são todos os jogos, e hoje foi mais um, onde sentimos muitas dificuldades em certos e determinados momentos de jogo, outras com mais facilidade, sobretudo na segunda parte, quando entramos, poderíamos ter feito o terceiro e o quarto, tivemos essas possibilidades para o poder fazer, e temos de ser muito mais eficazes nesses momentos onde nós somos claramente superiores ao nosso adversário. Segunda pergunta, do Fred Uber, do GE. Globo. Paulo, sua opção para este jogo foi escalar 2 laterais de ofício para formar a linha defensiva junto com o Léo Pereira. Qual avaliação você fez desse teste? Tem-se algumas dificuldades, sobretudo o Isla, primeiro porque foi dos últimos que chegou, após a seleção. Em termos de zagueiros, também temos tido alguma dificuldade em termos numéricos, com jogadores frescos que possam jogar, e entendemos por bem o Isla poder estar nessa mesma posição. Sobretudo na primeira parte tivemos alguma dificuldade porque o meu colega Alex teve muito bem em termos de organização defensiva, ou seja, diferenciou a sua estrutura em relação àquilo que foi nos jogos precedentes, ou seja, teve 2 linhas bem juntas defensivas, uma linha de 5 e uma linha de 4, bem junta, e nós, realmente, o nosso espaço obrigou, ou seja, muito próximo dos nossos volantes. Foi muito raro os nossos volantes poderem olhar o jogo de frente para a baliza adversária. Deveríamos ter muito mais capacidade, como fez o Filipe, várias vezes, de atacar o espaço, porque o espaço estava por fora, sobretudo para depois criar superioridades por fora ou por dentro, e isso foi feito muito pouco, e as vezes que fizemos criámos dificuldades e criámos uma possibilidade forte de golo do Gabi, logo na primeira parte. Na segunda parte corrigimos, acho que estivemos bem melhor, logo desde o início. E depois, claro, quando baixas um pouco a concentração e com a dificuldade deste jogo, sobretudo foi uma dificuldade física, porque o nosso adversário fisicamente foi muito superior a nós em todos os duelos, mesmo em termos explosivos e a atacar espaço, criou-nos bastantes dificuldades num momento onde estamos a ganhar volume competitivo, mas acabámos com um resultado positivo, que era o que nos mais interessava. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Paulo, faltando 10 dias para uma final de Supercopa, no qual o Flamengo, atual bicampeão, e após 3 jogos seguidos, você dando minutagem a vários jogadores, chegou a hora de colocar o time ideal nos próximos jogos para você dar entrosamento para esta final, ou você pretende seguir com as alterações? Não, nós vamos tendo cada vez mais um bom número de jogadores no elenco a jogar mais minutagens, mas é evidente que com 2 ou 3 dias de recuperação há jogadores que precisam de mais tempo dessa mesma recuperação, e como é um campeonato muito longo,
Felizmente, o que eu tenho observado, o Carioca tem-nos mostrado essa dificuldade, ou seja, as nossas equipas, o nosso adversário de hoje nunca perdeu por mais do que um, em nenhum jogo, e nós vimos as dificuldades nós e os nossos adversários mais diretos, as dificuldades que têm para vencer jogos, ou seja, isso dimensiona de uma forma positiva este estadual, este Carioca. E isso permite-nos também poder crescer individualmente e coletivamente. Mas, sem dúvida, temos uma ideia sempre cada vez mais concreta e mais base daquilo que nós pretendemos ver mais consistentemente. Pergunta do Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Paulo, em um determinado momento, alguns torcedores que ficaram atrás do banco de reservas chegaram a te ofender, te chamar de burro. Queria que você falasse sobre isso. Bom, isso, a torcida é muito passional, sabemos perfeitamente que estas coisas acontecem nos anos, não só aos treinadores, aos jogadores, e essa paixão é conforme ganhamos, idolatram-te, metem-te lá em cima e outras vezes criticam-te. Isso faz parte do nosso dia-a-dia e são eles que acabam por ter sempre a razão, porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles leva-os a serem diferentes hoje e amanhã. Letícia Marques, coluna do Fla. Paulo, é perceptível que o Carioca está sendo usado como teste de jogadores e de esquemas táticos. Não à toa foram escalações bem distintas nos últimos jogos. No entanto, o Flamengo está a 2 partidas da final da Supercopa. O quanto esse período de testes tem te ajudado na construção dos 11 ideais para a final? E o quanto preparado você sente o elenco para esta disputa com o Atlético Mineiro? Bom, o elenco, como eu venho a dizer, o elenco tem sido extraordinário, a forma aberta, procurar aprender, adquirir e pôr em prática aquilo que tem vindo a acontecer, que é ter ritmo competitivo, dar a mais minutagem possível à maioria dos jogadores. Como eu disse também, a maior dificuldade que nós temos vindo a encontrar é na linha defensiva, sobretudo nos zagueiros, pelas dificuldades que temos em termos de lesões e de números. Daí também tomarmos algumas decisões para poder chegar a esse jogo que é uma final e podermos ter as melhores opções frescas. Penúltima pergunta do Rafael Melo, canal Raflamelo. Mais uma partida que Davi Luiz e Bruno Henrique não estiveram disponíveis. Quando você pretende contar com eles? Preocupam para a decisão da Supercopa? Claro, são 2 jogadores fundamentais no nosso elenco, com muita experiência, em termos defensivos, em termos de construção, como é o David. E o Bruno, a grande característica, ou seja, a profundidade que dá à equipa em termos ofensivos, a capacidade de golo que tem, num elemento importante num jogo aéreo, como hoje tivemos muita dificuldade em tudo que era bolas paradas. O nosso adversário era superior em números, em termos de altura, em termos físicos, o que nos criou alguma dificuldade e que tivemos que sabê-lo bater. Por isso, são 2 jogadores fundamentais. Quando é que vão estar presentes? Eles têm vindo a evoluir, esperando que eles possam estar prontos para a final. Última pergunta, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Até quando você acredita que será necessário rodar a equipe? Quando você acha que chegará ao seu 11 ideal? Eu penso que já respondi um pouco a essa pergunta em outras oportunidades. Normalmente tenho vindo como treinador, são 5, 6 semanas de pré-temporada, pré-época, com 6, 7 jogos, para podermos consolidar muitos processos e muitos conceitos. Aqui não temos tempo para podermos fazer isso, ou seja, tivemos logo de imediato, passado 3 semanas, competição, e é nessa competição que temos vindo a oferecer aos nossos jogadores a possibilidade de irem crescendo a nível condicional, mas também trabalhando os seus conceitos em certas determinadas posições e outras, alguns jogadores variando essas mesmas posições,
algo que eu antevejo que podem ser necessárias durante o ano. Espero que seja o mais próximo possível. No entanto, temos uma final para ganhar e é essa que nós estamos centrados para podermos tomar as melhores decisões com os melhores jogadores, de forma para obtermos aquilo que nós pretendemos, que é ganhar. Tá certo, obrigado. Agradecendo, portanto, o técnico Paulo Souza. Feliz pelo gol, um belo gol. Mais um grande dia para mim, com a camisa do Flamengo. Eu acho que fizemos uma boa partida. Eu acho anormal, mas também acho normal a impaciência deles. Eu acho que tem que ter calma, o professor acabou de chegar. A gente está treinando bastante, a gente vem crescendo fisicamente, taticamente, tecnicamente. O campo não estava nas melhores condições hoje, mas creio eu que aos poucos eles vão entendendo a nossa forma de jogar, nossa nova forma de jogar, e vai ajudar muita gente. Obrigado, agradecendo. A gente sabia da dificuldade, né? Independente de ser o Audax, a gente também respeita que eles trabalham pra caramba também, né? Como nós. Mas como eu falo, a gente que joga no Flamengo, a gente tem que estar acostumado com a vitória, com o título. Então hoje foi mais um grande passo, né, para o nosso objetivo. Como eu falei, de passo a passo a gente conquistando os 3 pontos, evoluindo também na parte tática, entre outras coisas que o professor pede. Então hoje foi mais uma vitória, mais uma bela vitória. Como você falou aí da artilharia, né? Claro que eu queria ter feito mais um golzinho aí, mas o que vale é pegar a confiança também e aos poucos saem naturalmente os gols. Tá certo. Obrigado, Lázaro. Listen to me now.